Então, Isaac, a gente faz no final, pode ser? Então vamos direto lá pro texto de hoje. A gente está estudando o Evangelho de João. Na semana passada a gente percorreu ali dos versos, capítulo 1, dos versos 1 até o verso 14. E agora a gente vai chegar no primeiro testemunho, o primeiro personagem no Evangelho de João que vai testificar, vai testemunhar a respeito de Cristo. Lembrando que o Evangelho de João, a gente tem percebido, né, que João tem João explora muito a natureza de Cristo como Deus, né? Como Deus verdadeiro, Deus encarnado, Deus 100% Deus, 100% homem. E João explorando essa natureza, um pouco mais do que os outros evangelhos, ele vai ter também uma perspectiva muito mais íntima do relacionamento de Jesus com os seus discípulos. Então ele vai, por exemplo, relatar, a gente vai ver o testemunho agora de João Batista e João, o evangelista, relatando esse testemunho, mas a gente vai ver, por exemplo, alguns comentários de João evangelista a respeito do testemunho do João Batista. E até mesmo a forma como ele relata aquilo que João Batista fala a respeito de Jesus, se a gente observa nos outros evangelhos, ele relata uma intimidade de João Batista com Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Deus. Ele vai usar expressões, por exemplo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então a gente vai ver um relato desse testemunho de João Batista, mas com uma visão mais íntima, uma visão mais próxima de Cristo. Vamos começar lá então, lá no verso 15, e a gente vai versículo a versículo, e algumas palavras eu vou... deixa eu também compartilhar aqui com os irmãos a minha tela, e aí vocês podem acompanhar na Bíblia de vocês, mas eu também vou compartilhar aqui, então vocês conseguem ver. Todo mundo consegue ver o texto aqui? Conseguem, né? Não sei se tá pequeno demais para acompanhar aqui. A gente vai começar a partir do verso 15 aqui. Tô tentando aumentar um pouquinho aqui. Acho que tá. Tá bom aí? Tá, né? Tá ok. Legal. Então, ó, vamos lá, eu vou seguindo aqui. Eu tenho um material que eu vou acompanhar por aqui, mas a qualquer momento vocês podem parar e fazer as colocações e a gente tirar dúvidas junto, né? Esse primeiro verso aí, no verso 15, João dá testemunho dele. Estou lendo aqui o texto, né? João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Esse verso 15, ele corrobora que essa fala de João Batista corrobora com que o João Evangelista já havia dito lá no verso 1 desse mesmo capítulo, né? Se a gente lembra lá no verso 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, João Batista aqui, o testemunho de João Batista, confirma o que o João Evangelista já tinha anunciado no início desse capítulo, que Jesus já pré-existia, né, antes mesmo, né, da fundação do mundo. Ou seja, Jesus não entra na nossa história, ele entra na nossa história ali encarnado, mas Jesus, o Deus, ele já existia. E aí, dos versos 16 até os versos 19, a gente percebe que não parece ser mais a fala aqui de João Batista, e sim o comentário de João Evangelista a respeito do que João Batista estava confirmando. Porque dos versos 16 aos versos 19, a gente vai ver uma coisa muito interessante, que é a apresentação de Jesus agora como totalmente Deus, mas também totalmente homem. O verso 16 diz assim, ó:
todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Esse verso ele é muito importante e às vezes passa para a gente, por conta, às vezes, de não refletir muito, o detalhe da importância desse verso. Porque quando a gente lê todos recebemos da sua plenitude, essa palavra que João Evangelista colocou aqui, plenitude, em inglês é fullness, ela é uma palavra grega chamada pleroma, que significa, na visão dos gregos do passado, principalmente os gnósticos, né, que era aquela corrente filosófica que entendia as coisas sobrenaturais como parte de um universo sobrenatural separado das coisas materiais. Esses gnósticos entendiam que o pleroma era a totalidade de todos os poderes divinos. Então, tudo que pertencia ao divino na sua totalidade, né, era o pleroma. E o que João Evangelista vai dizer aqui é que Jesus, né, é essa totalidade. Jesus é todo esse poder divino, ou seja, tudo que há de divino, tudo que eles compreendiam como divino, Jesus vai dizer, esse é Jesus. Né? Então a importância desse verso para os gregos na época era a importância de dizer, olha, como a gente falou lá no passado, né? No capítulo, na sexta-feira passada, quando nós estudamos, né? Toda aquela visão de mundo, a realidade de mundo que os gregos entendiam como sendo logos, né? Como sendo alma força, algo que rege as coisas sobrenaturais e que deu origem a todas as coisas, aquilo que eles entendiam, do qual eles não atribuíam, eles não tinham entendimento de uma pessoa ali, mas eles tinham esse entendimento de uma espécie de uma força, de um conceito, de uma identidade. Agora João está atribuindo a uma pessoa e a pessoa de Cristo. Tá? Então ele está dizendo para os gregos, olha, vocês estavam certos em relação a essa força que cria todas as coisas e é antes de todas as coisas e é a força de toda e é toda a divindade. Só que eu quero dizer para vocês que isso é Jesus, é uma pessoa. E é dele que nós recebemos, né? Recebemos da plenitude dele, ou seja, recebemos a divindade dele, tudo aquilo que nós conhecemos. E o texto aqui fala que nós recebemos da plenitude dele graça sobre graça, ou graça com graça. Eu entendo que aqui o texto ele vai continuar. Se a gente para aqui no verso 16, fica difícil entender que graça sobre graça é essa que João Evangelista está falando. A gente precisa ler um pouquinho mais para entender um pouco o que ele está dizendo aqui. O verso 17 dá uma dica para a gente, porque ele diz assim, ó, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, qual é a dica aqui? O que João está falando aqui? João está dizendo para a gente que essa graça corresponde à própria vinda de Cristo, né? Essa graça aqui é Cristo, ele próprio, né? Como uma atitude de Deus para com o homem. Deus, quando olha o homem e vê o homem na sua condição de afastado, ele derrama a sua graça em Cristo Jesus. Né? Então, essa comparação da lei vindo para Moisés no Velho Testamento e Jesus como graça e verdade para nós, o que isso significa? Né? Aí você tem que pensar um pouco. João está falando, o evangelista está falando ali para judeus e gregos. Os judeus, eles tinham na lei, o entendimento deles é que a lei levava os judeus para a santificação, para a salvação, de alguma forma. E a gente conhece, né? A gente fez estudos em Romanos, em Hebreus também, a gente sabe que o propósito da lei não era esse. Né? Não que a lei não era boa, a gente lê lá em Romanos, Paulo vai falar isso, a lei era boa, mas a lei não tinha, a lei mosaica não tinha como propósito a salvação. O propósito da lei era dividido em duas partes, né?
uma primeira parte, evidenciar a santidade de Deus, né? Evidenciar o Deus santo que nós temos, e na outra, a corrupção do homem, o pecado do homem. Por isso que muitas vezes a gente vai ver que a lei também veio para mostrar o pecado, veio para iluminar o pecado na vida do homem. Então, sob esse aspecto, essa lei, ela, embora seja algo fruto do amor de Deus para conosco, ou seja, mostrar a sua santidade, mostrar, né, nos informar a respeito da nossa condição, ela não trazia graça completa, né? Porque ela não trazia salvação. Então, Jesus, como completude dessa graça, é uma graça definitiva e perfeita. Por quê? Porque Jesus é a salvação em si próprio para aquele homem afastado. E não só isso. Jesus é se a gente olha para a lei, né, ele é o complemento da lei, porque a lei também ela indicava, já na sua própria condução, ela indicava para essa graça plena em Jesus. Ou seja, os judeus aqui já esperavam o Messias, já tinham conhecimento de que o Messias viria, seria aquele que resgataria o povo, eles só não tinham entendimento de salvação, como vão entender agora, esperavam um Messias muito mais no molde humano, de rei, de guerrilheiro, e não um Messias divino, né? como Deus em si. E aí vem uma outra palavra importante nesse texto para a gente, se a gente continua lendo, o 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça, Cristo, né? E a verdade vieram por intermédio de Jesus. Essa verdade aqui é uma verdade também em oposição exatamente a esse ensinamento da lei que os judeus tinham, que a lei era suficiente, né? Ou seja, a lei ela não era suficiente. A gente leu lá em Hebreus, estudamos em Hebreus, né, que se ela tivesse sido suficiente, não haveria necessidade de um novo pacto, né, de uma nova aliança. Então Jesus representa a verdade. Que verdade é essa? Uma verdade de uma nova aliança, uma verdade de uma salvação plena através do seu sangue. Então ele é a verdade simbolizando esse contraste com a lei. Por isso que nesse verso 17 você vê o autor, o João, o evangelista aqui, fazendo esse paralelo. Ele está endereçando aqui muito os judeus, né? Falando da lei mosaica e falando de tudo que de toda a graça sobre graça que recebemos em Cristo. Tá? E aí, continuando, e para os gregos, porque João aqui ele também fala para os gregos, o que é essa graça e essa verdade? Lembrem que os gregos tinham esse pensamento muito gnóstico, né, de que Jesus não poderia ser o pleroma que nós falamos, ou seja, a totalidade de toda a divindade, porque ele era homem, né? Então, e eles tinham essa visão de que a divindade e a matéria humana elas não se tocariam, porque haveria uma corrupção. E aqui João está dizendo, não, Jesus era 100% Deus e era 100% homem, e essa é a verdade. Falando meio que para os gnósticos, né, o pensamento de você está equivocado. Jesus não era menos divino e ele não era somente divino. Jesus era 100% Deus e homem. Tá? Então, por isso que João usa essas duas palavras aqui, a graça e a verdade, nesse sentido. A graça aqui, no meu entendimento, é Jesus, vindo de Deus, como a salvação. E a gente vai ver mais lá embaixo, né, que o João, agora o Batista, vai referenciar exatamente o sacrifício de Jesus, né, porque ele vai falar numa frase, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele vai fazer uma referência ao Cordeiro e ao sangue derramado, né, a compra dos pecados. Mas eu vou parar um pouco aqui para alguém fazer algum comentário ou alguma dúvida, se quiser estender um pouco mais nesse texto. A gente ainda está no 16, 17, nem chegamos no 18 ainda. Nada? Aí no verso 18, continuando, tem algo bastante interessante para a gente,
que verso 18 e verso 19 também. Na verdade, só o verso 18. Até copiei a referência errada aqui. Diz assim o verso 18: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Essa frase também, esse versículo, tem duas palavras muito importantes para a gente. A primeira, que na verdade é uma frase ali, que está junto do Pai. Essa frase, estar junto do Pai, ela é semelhante, se a gente lembrar lá do verso 1, né? A palavra estava com Deus. Lembra quando a gente estudou lá no capítulo passado, né? Essa relação de Jesus com Deus, a palavra estava com Deus e aqui ele está junto do Pai? Essa expressão significa junto em intimidade e completude, né? O unigênito que está junto do Pai. Aqui não é junto do Pai, mas naquela relação que a gente às vezes pode entender como uma relação de o pai tem o conhecimento das coisas e o filho está distante, mas ele está junto. Aqui é uma relação de intimidade, de completude. Ou seja, Jesus e Deus aqui tinham uma relação onde todas as coisas são conhecidas ali por ambos ali, né? Então Jesus, lá no verso 1, ele é a palavra, lembra? A palavra viva de Deus, ou seja, quando Deus lá em Gênesis fala haja luz, essa fala, né? É atribuída a Cristo, ele próprio, é essa fala, a palavra viva de Deus. E aqui, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai. Ou seja, Jesus que viu a Deus, ele vê a Deus, mas ele vê a Deus nesse entendimento aqui de uma forma íntima e completa. Isso bate com o que nós lemos, né? Lá em Hebreus 1, no verso 3, para aqueles irmãos que lembram do estudo em Hebreus, já tem um tempo, o que diz lá o Hebreus 1 e 3, né? Que Jesus ele é a representação perfeita de Deus, né? Se algum irmão quiser abrir rápido e ler lá para a gente, né? Posso ler, estou com ele aberto aqui, Demetrios. Ele. Diz assim, o versículo 3, né? Na verdade, do 2, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, completando esse nosso entendimento aqui, essa frase estar junto do Pai reflete isso, essa intimidade e esse conhecimento, essa intimidade, esse relacionamento que é um relacionamento bem complexo, é um relacionamento de um conhecimento bem mútuo, bem. Agora, tem outra palavra interessante também para a gente que explica ainda mais esse entendimento. É a palavra que vai aparecer no final desse verso, tornou conhecido. A palavra grega que João, o evangelista, usou aqui, é a palavra que muitos teólogos conhecem, estudiosos da Bíblia conhecem, é a palavra exegese. Exegese. Quem sabe o que é exegese aí? Pergunta valendo 10 cruzeiros. E aí, o que é exegese? Exegese é interpretação, é entendimento. A gente pegar ali rapidamente no Wikipedia, ali você vai ver análise, né? Compreensão. Mas olha que interessante. Jesus, então, tem a exegese perfeita de quem Deus é. Jesus, então, é o único que compreende perfeitamente quem Deus é, como Deus age. E isso também é muito compatível com o conhecimento que nós temos do próprio Jesus, quando ele está testificando, né? Se eu não me engano, para Tiago, que pergunta, né? Mostre-nos o Pai. E ele fala, Tiago, você não está me vendo? Quem vê a mim, vê o Pai.
Ou seja, o texto de Hebreus também falou isso para a gente, né? Ele é a representação perfeita do Pai. Então, Jesus é a exegese perfeita do Pai, da vontade do Pai, dos pensamentos do Pai, né? Por isso que a gente fala que a interpretação perfeita, né, a exegese perfeita da palavra de Deus, ou seja, daquilo que é a vontade de Deus para os homens, ela necessariamente passa pela lente de Cristo. Porque sem o conhecimento de Cristo, a gente não consegue fazer uma leitura bíblica perfeita, né? Porque somente Cristo nos dá essa interpretação perfeita. Então, essas duas palavrinhas aí interessantes para a gente. A primeira está junto, no sentido de intimidade, de relacionamento mútuo, e a outra, exegese, no final dessa frase aí do capítulo 18. Então, resumindo, nessa frase, o que João Batista está dizendo é que o entendimento perfeito de Deus está em Cristo Jesus. E aí ele responde tanto para os judeus quanto para os gnósticos. O que os gnósticos pensavam? Que o conhecimento perfeito de Deus estava na lei. E os gnósticos, conhecimento perfeito de Deus é difícil para a gente alcançar porque nós somos falhos, né? E aí é sempre a coisa... não tem como ter essa compreensão perfeita. E João está dizendo, não, a compreensão perfeita existe, é Cristo. Não é nem a lei, nem qualquer outra coisa, é Cristo Jesus. Algum comentário até aqui? Vou seguir, hein? Verso 19. Verso 19 diz assim pra gente o texto. Agora João Batista, eu separei aqui, do verso 19 até o verso 21, a gente vai ver até um pouquinho mais, até o verso 20... do verso 19 até o verso 28, o que a gente vai separar aqui é como Jesus, é como João Batista enxerga a si próprio e como ele enxerga a Cristo e como ele enxerga a relação dele para com Cristo, para com Jesus. A gente vai explorar essas coisas aqui. Então vamos lá. A primeira coisa importante nesse texto aqui que eu trouxe para a gente são esse conjunto de perguntas que esses fariseus, esses sacerdotes aí, levitas, que estão perguntando a ele, né? Vamos lá. Eles começam assim, ó, este foi o testemunho de João Batista quando os judeus de Jerusalém, aqui provavelmente os judeus do Sinédrio, né, vieram e enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem, né, quem João Batista era. E ele, João Batista, confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. A primeira coisa aqui é, por que ele declara não sou o Cristo? É importante a gente entender que o Messias era esperado pelos judeus, né? Onde é que a gente vai ver isso? Por exemplo, eu vou trazer um texto para a gente aqui, Malaquias 4, vocês vão ver que tem promessa de Deus ali para a vinda do Messias, e em vários outros momentos tem promessa para a vinda do Messias. O Messias ele era esperado pelos judeus. E o Messias teria autoridade para ser um rabino, teria autoridade para ensinar, teria autoridade para fazer o que João Batista está fazendo, para ter um ministério. Então a primeira coisa que João Batista vai falar, eu não sou o Messias. Eu sei que vocês esperam o Messias, mas eu não sou o Messias. Aí vem uma pergunta que é interessante para a gente, né? Que pode gerar um pouco de confusão. Esses homens perguntam, né? Então, quem é você? Por acaso é Elias? Por que perguntam se João Batista é Elias? Essa pergunta também é algo que os judeus conheciam. Nesse mesmo texto lá em Malaquias 4, no verso 5 e verso 6, Deus faz uma promessa de, antes de enviar o Messias, antes de o Messias vir, viria alguém que prepararia o caminho para o Messias. Eu vou ler o texto aqui, mas os irmãos podem abrir lá também. O texto diz assim, Malaquias 4, versos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor.
ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, os judeus, eles já esperavam que Elias viesse, de alguma forma. Eles tinham um entendimento de que ele... E por que eles esperavam isso também? Quem conhece aqui a história, né? Elias não morreu, certo? Elias não morreu. Ele é elevado lá no carro de fogo. Então, na cabeça dos judeus, ó, Elias não morreu, Malaquias, Deus está dizendo que ele vai voltar. Aí eles vão e encontram João Batista lá, um cara estranho que comia gafanhoto e andava no deserto e pregava uma coisa que era muito interessante, né? Não tenham os judeus como sendo um povo sem uma análise crítica, eram homens com análise crítica. O que chama muito atenção para eles, para perguntar se João Batista era Elias? A mensagem de João Batista. O que João Batista estava pregando? Exatamente isso, o arrependimento do povo, a preparação do povo para receber o Messias. Então a mensagem de João Batista, e muitos judeus ali se batizavam e se purificavam nessa mensagem do arrependimento de João Batista, porque eles esperavam uma mensagem como essa. Então todos esses fatores levam aos judeus a pensarem que ele era João Batista, que ele era Elias. Se a gente ler lá em... Acho que aqui eu não peguei a referência. Em Lucas, no verso 7, 28... não, perdão. Acho que é Lucas, a minha referência está cruzada. Alguém pode confirmar para mim? É Lucas no capítulo 1, verso 7. Ou Lucas 17. Ih, agora eu não sei de onde eu tirei isso. Mas fala assim a respeito do ministério de João Batista. A Gabi vai tentar achar aqui, acho que é Lucas 1,7, Gabi, ou Lucas 1,17. Mas o texto fala assim, ó. E ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Isso aqui é o anjo falando para Isabel a respeito de João Batista. Lucas 1,17. 1,17, né? Lucas 1,17. Então, 1,17. Obrigado, Mateus. Então, olha o ministério que é proposto, né, pelo anjo para João Batista. Confirma o quê? Confirma o que o profeta Malaquias havia falado. Mas não era Elias. Então, João Batista, de fato, ele executou a função de Elias, mas não era Elias. Ele não via João Batista que ele era o Elias. Tanto é que ele responde, voltando lá para o nosso texto, quando perguntam se ele é Elias, ele fala, não sou Elias. Jesus falando a respeito de João Batista confirma que ele era Elias na sua função, porque ele vai falar assim, ó, agora lá em Lucas 7, 28. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João, maior naquele ministério para o qual ele foi chamado. E mais na frente em Mateus 17, 10, os discípulos perguntando a Jesus, né? Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus responde, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Tá? Então, a função desempenhada por João Batista era, de fato, a função que o profeta Malaquias declara do Elias que viria pregando a mensagem do arrependimento. Mas o próprio João Batista não se via como Elias. E aí ele vai responder dizendo, não sou Elias. E aí, continuando o texto, esses homens perguntam, então, você é um profeta? Aqui, de novo, essa pergunta, se é um profeta, ela também não é uma pergunta solta. Essa pergunta está relacionada a uma fala de Moisés em Deuteronômio. Quando Moisés fala que
próximo à vinda do Messias, viria um profeta que falaria tão grande como ele, Moisés. Então esses judeus falam, poxa, se você não é o Messias, ou seja, você não tem a autoridade do Messias, se você não é Elias, não tem autoridade, você só pode ser o profeta do qual Moisés falou. E aí João Batista vai falar, não, eu não sou esse profeta. E aí continua o texto dizendo, né? No verso 22. Então, finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Qual era o problema aqui? João Batista estava num ministério onde, para esses judeus, ele não tinha autoridade, nem de Messias, nem de profeta, nem de Elias. Então eles querem agora saber com que autoridade você faz isso. Fala pra gente quem você é. E aí vem, acho que a coisa mais importante que a gente pode tirar aqui é a respeito de João Batista, né? Eu chamei esse bloco aqui de como João Batista enxergava o seu ministério. Vocês vão perceber que João Batista ele vai tirar o foco e as atenções desses homens, dele, João Batista, vai colocar o foco no propósito do ministério dele e, mais ainda, no alvo do ministério dele, que é Cristo. Então ele vai tirar o foco dele, vai falar, resumindo aqui na resposta dele, fala assim, cara, vocês não olhem para mim, esquece, eu não sou nada, mas eu tenho uma mensagem e essa mensagem, ela tem um propósito maior no alvo da mensagem. Então ele vai levantar o alvo da mensagem, que é Jesus, e vai falar da mensagem. Então, no verso 23, o texto diz assim, João respondeu com as palavras do profeta Isaías. E aí isso é bastante interessante. Aqui ele falando do foco da mensagem dele. Não dele, mas do foco. Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. O que João Batista está dizendo aqui? Ele está dizendo que a mensagem dele, ele é um mensageiro, né? E a mensagem dele é uma mensagem de preparação de caminho. É uma mensagem que antecede a um momento crucial e importante. Essa mensagem de preparação de caminho, se a gente olha, a gente leu ainda há pouco o Mateus aqui, né? Lucas, como é que o anjo fala da mensagem dele. Se a gente for ler lá nos outros evangelhos, explica bem a mensagem de João Batista. Vocês vão ver que ele vai ser levado, inclusive, à prisão e depois à morte por conta dessa mensagem dele, onde ele vai ser um homem muito audacioso nessa mensagem. Mas o propósito da mensagem dele é, de fato, trazer o homem ao arrependimento, né? Então, ele fala que, eu fui chamado para clamar o homem ao arrependimento, preparando o caminho para a vinda do Senhor. Então ele vai se colocar como mensageiro e como servo daquele que vem. No verso 24, o texto diz, alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Ou seja, repara, ele não deu uma resposta de quem ele era e ele não estava preocupado com isso mesmo. Ele falou, na verdade, que, olha, a minha mensagem é o motivo que vocês deveriam estar preocupados e o alvo da minha mensagem, porque é o Senhor. Mas os judeus, eles precisavam de uma resposta e agora eles ficam mais encucados ainda. Você, cara, pelo que você me falou aí, você não tem autoridade, né? E aí pior, você não tem autoridade e você está batizando. Por que essa ênfase no batismo aqui? Alguém tem alguma dica? Por que a ênfase no batismo? Essa ênfase no batismo aqui é porque o batismo era um ritual de purificação, tá? E se esse homem ele não tem autoridade para esse ritual, esse homem estava blasfemando, esse homem estava com uma mensagem falsa e blasfemando porque ele estava purificando pessoas para uma mensagem da qual ele não tem autoridade. Então, João aqui estava numa situação crítica, porque ele não era uma autoridade para batizar e estava batizando. O batismo aqui nas águas já era usado
para efeito de purificação. E João, de fato, estava trazendo muitas pessoas ao arrependimento. Alguns judeus estavam sendo batizados. E aí João vai responder o porquê que ele batiza. De novo, muito interessante. Ele não vai falar dele, João, eu batizo porque eu quero batizar. A resposta dele parece uma resposta até desconexa, né? Porque no verso 26 ele vai dizer assim: João respondeu, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Parece uma resposta desconexa. Se a gente ler um pouquinho mais, a gente vai fazer, vocês vão ver que João Batista está entregando aqui de novo, né? O propósito pelo qual ele batiza e o alvo. De novo, ele sempre vai fazer isso, é o propósito e o alvo, e não vai falar dele. O alvo aqui ele deixou claro, ó, é aquele do qual eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Aqui eu quero trazer a atenção dos irmãos para como João Batista se comporta ou se coloca na presença de Jesus. Essa frase dele aqui, ela é uma frase de muita humildade, expressa muita humildade, porque ele diz aqui, ó, eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Quem fazia esse trabalho de desamarrar a correia das sandálias daqueles que são mestres da lei eram os escravos. Eram os escravos que faziam isso. E desamarrar a sandália, tirar do pé ali, dentro do trabalho dos escravos, era o trabalho mais humilhante. Mas ainda assim era um trabalho de escravo. O trabalho mais humilhante do escravo. E João Batista diz que ele, no seu ministério, João Batista tinha discípulos. Repare, ele estava sendo interrogado ali como uma pessoa que estava com alguma influência, né? Ele fala, para esse que vem, eu não sou digno nem de tirar as sandálias dele. Então, repara a diferença de status que ele coloca dele para Jesus, né? Ele não chama, então, ele não trata Jesus, então, como apenas um rabino, como um mestre da lei. Jesus é algo muito superior, do qual ele nem para ser servo ele está qualificado. E ele fala aqui do batismo dele, eu batizo com água. A gente não entende muito isso, mas a gente vai entender na sequência do texto, lá no verso 29, 30, 31. Eu vou avançar para a gente entender esse batismo com água. Só para dar uma resumida aqui, então o que eu separei aqui? O comportamento de João Batista nesse pedaço do texto que nós lemos é um comportamento de servo e mensageiro, é um comportamento de testemunha, é um comportamento onde ele está testemunhando Cristo, é um comportamento de alguém que se enxerga, né, indigno, impuro perante a santidade, né, do Senhor. E se a gente for explorar um pouco mais, eu não sei se a gente vai ter tempo hoje, eu vou deixar para um outro dia esse estudo, mas no capítulo 3, do verso 22 ao verso 26 do Evangelho de João, que eu passei para a gente como texto base para esse tema de hoje, que é o testemunho de João Batista, ali tem uma continuidade desse testemunho que é linda demais, que é num outro momento, né? Onde João Batista já está mais próximo do fim do seu ministério, pouco antes de ele ser preso, e depois ele vai ser decapitado. Mas lá naquele bloco de texto você vai ver que lá João Batista se coloca como amigo do noivo, e você vai ver que ele também se coloca como da terra, como terreno, como menor. Então ele vai colocar Jesus como noivo, Jesus como sendo do alto, como sendo maior. Então repara que o entendimento de João Batista em relação a Jesus é um entendimento de fato, né, do Deus e o servo, do Senhor e o escravo. Muito que a gente vai ver nas cartas de Paulo, né? João Batista ele simboliza muito essa relação essencial, né, de Cristo e do homem. O homem que se enxerga nessa relação com Cristo, nessa relação perfeita com Cristo, precisa se enxergar como João Batista enxergava, né? Que Jesus é Deus, que eu sou servo, que Jesus é o meu Senhor e eu sou escravo, né? Numa posição de humildade em relação a Deus.
Então, assim, aí a gente, quando estiver estudando esse capítulo 3, 22 a 26, a gente explora um pouco mais a questão do amigo do noivo, que é linda demais, é um texto muito lindo, onde ele fala que a alegria do amigo do noivo é quando o noivo vê a noiva e tudo está preparado, e ele se alegra com toda a celebração, ele se alegra com a felicidade do noivo. Né? Então, você vê também numa posição de muita humildade, né? Não tem ali orgulho para ele, né? Mas continuando o texto, vamos falar do batismo lá, que é também um ponto legal. No verso 29, o texto diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com águas, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, olha interessante, aqui está revelado o porquê João Batista responde para os discípulos, para os judeus, né, que ele batizava com água. Então, o batismo era conhecido pelos judeus como forma de purificação, né? Era um ritual de purificação. E João Batista tinha, sim, uma mensagem de arrependimento, do qual ele usava o ritual de purificação para aqueles que aceitavam a sua mensagem. Mas não era somente esse o motivo pelo qual João Batista vinha batizando. Né? O motivo principal era para que o Messias fosse revelado. Porque ele vai dizer aqui nesse texto que, eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado. E lá no verso 33 ele vai repetir: Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. A gente vai ler esses textos de novo, mas entenda então que João Batista havia sido instruído por Deus para batizar, para pregar essa mensagem de preparação do caminho e para batizar com água, porque nesse seu ministério ele veria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no momento em que ele estivesse batizando e ele visse o Espírito Santo descer como uma pomba e parar sobre aquele homem, aquele era o Messias. Então, no ato do batismo de Jesus, e a gente sabe que Jesus é batizado por João Batista, nesse momento, né, João Batista revela o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele batismo com água... Vai, Isaac. Eu tenho, na verdade, uma pergunta. Porque muita coisa, às vezes a gente não para fazer conexão, mas veja bem, João era primo de Jesus, né? Isso. Mas como é que ele vira e fala que não sabia quem era o Messias? Parece que Maria não saiu avisando para todo mundo, né? Que o anjo tinha revelado para ela o que ia acontecer. E que o filho dela haveria de ser o Messias, né? Porque se nem o primo de Jesus sabia, porque pelo que o texto fala aqui, quem revelou para Deus revelou para João Batista falando o seguinte: você vai batizando com água isso é o texto que dá a entender, né? Isso. Quando você viu quando você viu o Espírito Santo descer sobre aquele, esse é o Messias. Então João sabia do ministério de Cristo. Não sabia, não teve spoiler, não. Ele foi avisado por Deus de que aquele que ele batizasse, sobre ele viesse o Espírito Santo em forma de pomba, esse seria o Messias. Então ele soube ali. E ele foi fiel ao ministério que foi dado a ele. Qual foi o ministério que foi dado a ele? De preparação do caminho e de revelação do Cordeiro de Deus. Então Maria manteve o segredo em tese. É o que dá a entender. Oi? O que dá a entender, então, é que Maria manteve o segredo que Cristo era quem era. Sim. No versículo 29 ele fala, né? Antes do batismo, eis o Cordeiro de Deus. Então, talvez ele já sabia, mas aquele momento foi o momento de confirmação do pai, que ele tinha dado sinal. Ele poderia ter uma suspeita, né? Uhum.
Tipo, Mas uma será que coisa é ele? pública. Uma É, coisa pública foi no batismo, né? Mas Se na vocês olharem, intimidade, tá? se vocês olharem no Evangelho, se eu não me engano, de Lucas, tem tem uma parte interessante que João, ele manda uns discípulos dele estarem com Jesus, né? E perguntar para Jesus se ele era de fato o Messias. É, acho que está lá em João, está lá em Lucas 3. E aí Jesus responde para os discípulos dele, ó, falem para João Batista que os cegos enxergam, que os mudos falam, que os doentes são curados, avisem isso a ele. Então Jesus fala, volta lá e testemunhem aquilo que vocês têm visto. Então parece ali que João Batista já tinha uma ideia, mas ele não tinha confirmação. E olha que é interessante, né? Acho que ele estava na prisão já, né? Nessa parte aí, acho que tá em Lucas 7, se eu não me engano, procura lá. Olha que interessante, Lucas João Batista, 3. achou em Lucas Lucas 3. 3? 3,15, se eu não me engano, 3:15. deve ser. Essa parte E aqui ela mesmo. Fala falou aqui, que Jesus falando, né? O machado já está posto, a raiz das árvores. O que devemos fazer então? Perguntar às multidões. João respondia, quem tem duas... Não, não é isso não. 3:15, né? Que eles falaram. Não, não, não é essa parte aqui não. Eu acho que está em Lucas 7 lá, onde João Batista manda... Lucas 7. Lucas 7,18. Isso. Aqui, ó, diz assim, ó. Aquele que... Jesus respondeu, meu ensino... 18. Aquele que fala por si mesmo busca sua glória... Ih, não, eu tô lendo João, perdão, pessoal. É Lucas 7, não é João 7. Então lá, os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças, graves e espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. E aí ele fala a respeito de João Batista, né? E lembra que na transformação da água Na- em vinho, ele fala para Maria, né? Minha hora ainda não é chegada. Então houve uma hora em que ele começou a revelar, né? Mas para João Batista aqui, o interessante, e é isso que a gente tem que também estar atento, é que ele tinha já uma revelação do Senhor para ele, que quando ele visse aquele ato, teria confirmação. Por que isso é importante? Porque olha o que João Batista vai falar no verso 34, tá? É só no verso 34 que ele vai falar isso, do João 1,34. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, esse eu vi e testifico que este é o Filho de Deus é em referência àquilo que ele viu que foi revelado a ele, que é o Espírito Santo como uma pomba sobre Jesus. Por quê? Porque tinha sido dito a ele, quando você vir, nessa hora, no momento em que você perceber que você estiver batizando com água e isso acontecer, então eu entendo que esse momento é um momento que está ali Jesus para ser batizado, no momento do batismo, onde você tem pessoas ali que estão testemunhando, e Jesus e João Batista ele vê essa cena. No relato acho que de Mateus ou Lucas, não só João Batista vê, mas outros também veem essa cena, ou ouvem, na verdade é Lucas, né, que vai relatar que algumas pessoas ouvem uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, em quem eu tenho meu prazer. Né? Além do... Então imagina a cena, né? Deve ter sido uma cena sensacional, né? O céu, porque ali você vê a Trindade também
representada, né? Jesus, o Filho, o Espírito Santo descendo e a voz do Pai, este é meu Filho amado. Então, João Batista batizava com água para revelar o Cordeiro de Deus. E aí, na continuidade do texto, a gente lendo esses textos aqui, o que eu quero ressaltar? O como João Batista enxergava Jesus, né? Como ele via Jesus. A gente já falou muito aqui que ele tinha essa visão dele próprio como servo, mas ele também exaltava Jesus nessas falas. Então, a primeira coisa que ele fala é a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está lá no verso 29, né? Foi isso? 29? Já me perdi aqui. João, aproximando-se, disse, vejam, é o Cordeiro, verso 29, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa visão, essa é a fala de João Batista, o que denota, o que mostra para a gente como João Batista compreendia, né, o ministério de Jesus. Porque ele, numa frase, ele está chamando aqui o Cordeiro de Deus, e o Cordeiro de Deus tinha um simbolismo para os judeus, né? Lembra do Passover, né? Da Páscoa ali, do Cordeiro sacrificado. E quando ele atribui, quando ele junta, né? Quando ele relaciona o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também está falando de uma ação, né? de um resgate, não é global a palavra que eu quero, mas total, né? Não é um resgate limitado, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo. Ali a gente não pega ainda uma visão atemporal, porque ele não fala que tira o pecado do mundo eternamente. A gente sabe que esse entendimento vai chegar depois com Paulo, mas a visão de João Batista já é, esse é o Cordeiro de Deus, ou seja, não há outro, e ele é quem tira o pecado de todo mundo. Então, a visão de João Batista do ministério de Jesus ali, sem ter visto ainda o próprio ministério de Jesus, né? Então, como um profeta que vem preparando um caminho, você começa a perceber a fidelidade de João Batista para com Jesus, né? E a compreensão de quem Jesus era. A compreensão de quem Jesus era. Então, a primeira coisa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, o resgate, né, da alma do homem, né, do pecado, o resgate, o preço, está falando aqui da cruz de Cristo aqui, então ele já identifica aqui esse resgate em Jesus. Depois, continuando, a gente vai ver que ele vai falar de Jesus como aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo, né? Lá no verso 33, eu não teria reconhecido... perdão, antes disso ele fala, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Isso aqui é algo que ele já havia falado, é a segunda vez que João Batista fala, né? João Evangelista começa o seu evangelho falando sobre isso, sobre essa preexistência, mas aqui, de novo, João Batista enxergando Jesus como o princípio e o fim, como alfa e ômega. Então, não só aquele que tira o pecado do mundo, mas também o alfa e o ômega, princípio e fim. Outra característica que ele encontra e vê em Jesus é aquele que batiza com fogo ou com o Espírito Santo de Deus. Essa acho que vale a pena a gente explorar também, lá no verso 34, né? Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Lá em Mateus 3, de 10 a 17, você tem esse mesmo relato, onde o evangelista ele vai abrir um pouco mais, falar, ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. O que isso significa, né? Muito importante aqui também a visão de João Batista, porque o batismo pelas águas, naquela representação ali, era de purificação. E o que ele está dizendo é que Jesus, ou seja, o ato do batismo pelo Espírito Santo, e a gente sabe aqui, conhecimento que nós temos da Trindade, né, é aquela purificação, a purificação pelo Espírito Santo é a purificação plena, é a purificação de dentro para fora, né?
Então é aquele de onde nós recebemos o Espírito da verdade, né? Recebemos esse fogo que purifica constantemente, né? Então não é aquela coisa temporal, temporal não, perdão, um único momento, né? Você é batizado nas águas ali. Não, na verdade você tem o Espírito Santo de Deus que está constantemente com o fogo do Espírito purificando a vida dos justos, né? E é Jesus quem compartilha desse Espírito Santo. Muito importante. E a última coisa, que ele no verso 34, ele fecha: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então aqui ele também vai fazer esse testemunho que também é perfeito para a época, porque ele vai chamar Jesus, que está ali presente, como filho natural, filho, homem, filho de Deus, né? Ou seja, ele é o primogênito, né? É aquele homem perfeito, filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Então você vê aqui a visão, como João Batista via Jesus, né? O Cordeiro de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo, Alfa e Ômega, o Filho de Deus. Se a gente de novo fizer essa mesma análise lá no capítulo 3, nos versos que eu falei de 22 a 26, não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ler, a gente vai voltar neles num outro momento. Mas lá João Batista tem uma compreensão ainda mais profunda de Jesus, porque ele vai ressaltar coisas do tipo, né? Jesus ele é do alto e ele fala do reino de Deus que também é do alto. Ele vai falar que a mensagem de Jesus é a mensagem verdadeira e superior, e ela representa a vontade do Pai, num paralelo com a mensagem dele próprio, ou aquilo que os judeus estavam entendendo como verdade na lei. Ele vai falar que o Espírito Santo de Deus testifica do Filho plenamente, ou seja, Jesus tem a relação, o texto lá fala que o Espírito age com liberdade em Jesus, ou seja, não há limitação, porque é uma compreensão plena. Ele vai de novo falar que Jesus é o fim e o início de uma nova aliança, ou seja, o fim da aliança passada, a aliança mosaica. Jesus é o início de uma nova aliança, aliança pela fé. E aí ele vai falar também dessa analogia de Cristo como noivo e da igreja como a noiva. E por fim, ele vai falar também o Pai, Deus, confirma o ministério do Filho. Muito na linha do que nós vimos lá em Hebreus, né? No passado, Deus falou por profetas, mas agora fala pelo Filho. João Batista vai falar a mesma coisa. Olha, Deus confirma o que ele fala. E tudo isso João Batista vai falar reduzindo o seu ministério, o que é mais lindo ainda. Ou seja, ele vai ressaltar esse Deus maravilhoso e esse ministério maravilhoso diminuindo o seu. Então, toda vez que ele fala, Jesus é do alto e eu sou da terra, Deus confirma o que está falando para ele e eu falo de coisas que não compreendo. Então, ele vai sempre fazer esse paralelo, mostrando a sua insignificância e a significância de Jesus, a ponto de ele dizer, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Então, esse é o testemunho de João Batista acerca de Jesus, que entendo eu que é um modelo para todo servo, né? É enxergar o propósito para o qual nós fomos chamados, ser fiel a esse propósito, reconhecendo, né, o senhorio, reconhecendo a divindade, reconhecendo o poder do nosso Deus, né? E ser fiel a esse ministério. Todos nós aqui fomos chamados também para sermos testemunhas, como João Batista foi, testemunhas do Deus vivo, testemunhas de Cristo Jesus, e temos que ser fiel a esse ministério, seja aqui estudando a palavra, no meio dos nossos amigos, enfim. Obviamente o ministério de João Batista foi um ministério grande ali, mas enfim, era um homem peculiar também. A gente hoje a ideia não era estudar muito a vida de João Batista, você tem relatos do ministério dele nos outros evangelistas, então era um homem bastante peculiar, com uma fala bastante dura,
ele vai ser morto por conta dessas falas duras, né, contra as autoridades ali, né, Herodes e, enfim, sua família estranha. Mas o que vale para a gente é isso, essa relação do Senhor e do servo que é chamado para testificar dele. Nos próximos estudos, a gente vai falar, continuando no capítulo 1 ainda, a gente vai falar agora dos diálogos e testemunhos dos outros discípulos, porque a partir desse momento aqui que João Batista testifica de Jesus, você vai ver que o testemunho dele vai fazer com que outras pessoas se interessem por Jesus e busquem Jesus. Então, por exemplo, primeiro, um dos discípulos de João Batista, quem era? André, irmão de Pedro. E é André, irmão de Pedro, que vai atrás de Jesus e, consequentemente, vai buscar Pedro. E assim por diante. Então é isso, meninos. Para hoje, a gente fechou esse bloco. Dúvidas, comentários? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Lá em Lucas, 7, no 24, interessante, que diz assim: depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Palavras de Jesus, né? Sim, eu digo a vocês, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Interessante, né? É interessante ali, né? São duas coisas. A gente pode falar do ministério de João, mas Jesus está mostrando ali, está dando clara evidência de que para aquilo que João Batista foi chamado, né? Não teve outro que superou ele na excelência do seu serviço. Ele foi um servo fiel. E Jesus vai falar, nascido de mulher não teve alguém maior que ele. Mas, ao mesmo tempo, Jesus vai fazer um paralelo dizendo que, olha, mais importante para o homem é aquele que crê no Filho do Homem. Ou seja, aquele que crê no Filho do Homem e, por isso, por consequência, alcança o reino de Deus, é maior que João. Ou seja, o nosso alvo é Cristo, sempre. Por isso que eu não queria que a gente tivesse um viés de olhar para João e o seu ministério. Foi um grande homem, um homem levantado por Deus, mas ele próprio, João Batista, quando teve oportunidade para falar, e é isso que eu queria trazer para os irmãos, ele ressaltou Cristo e se diminuiu. E Jesus ele corrobora com isso, dizendo, né? Entretanto, todavia, aquele que é menor, né, é o maior no reino de Deus. O que se faz o menor é o maior no reino de Deus. O menor no reino de Deus é maior que João Batista. Eu estava onde a Gabi está exatamente aí, em Lucas 7, mas gostaria de ler também em 6:46, que fala sobre obediência, né? E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Acho que fica claro que quanto o Senhor preza, né, a obediência, e o quanto João foi obediente, o quanto ele conseguiu enxergar isso. Uma leitura também, Demetrios, que eu acho sobre o versículo que fala da argumentação do profeta, né, Deuteronômio 18, do 15 ao 18 também. Acho interessante, né? Que é onde Moisés fala, né? Da vinda de um profeta que seria tão grande quanto ele, né? Exatamente, são essas coisas que estão ali na cabeça daqueles judeus quando eles questionam, né? E por isso que é importante a gente entender como eles pensavam ali, porque as perguntas deles fazem sentido, né? A pergunta de Elias estava no profeta Malaquias, a pergunta de Moisés, de profeta, estava em Deuteronômio, né? E os judeus ficam tentando, eles ficam, poxa, a gente espera o Messias, a gente sabe que ele vai vir, a gente sabe que alguém vem para preparar o caminho. Pô, então quem é você?
Só que João Batista, ele tem uma mensagem que é muito disruptiva, né? Daquilo que os judeus esperavam. Por quê? Porque era uma mensagem para arrependimento daquele serviço religioso judaico. E quando os judeus começam a perceber que alguns judeus, né, judeus religiosos, estão se arrependendo, passando pelas águas do batismo, crendo na mensagem de João Batista, aí eles começam a ficar intrigados. Falam, poxa, esse cara tá pregando, mas isso aí pode ser uma loucura e a gente está perdendo nossos fiéis aqui. Peraí, vamos lá interrogar esse cara para entender de quem ele está falando. Só que a mensagem dele era a mensagem separada por Deus, né? Ele foi enviado por Deus para preparar o caminho para Cristo. Então, era uma mensagem impactante. E, de fato, era uma mensagem de preparação, porque quando a gente vê a mensagem de Jesus, né? Jesus, quando responde, ele fala, os cegos estão sendo curados, quem não enxergava passa a enxergar. Jesus está meio que corroborando, olha, João Batista, não era isso que você estava pregando quando o reino viesse? Olha o que está acontecendo. Faz o match aí, meu irmão. Jesus podia ter dito, né? Ele podia ter dito para os discípulos de João Batista, não, diz para ele que eu sou o cara. Jesus não fala. Jesus, ele olha o que vocês estão vendo aqui, leva para ele, deixa ele concluir. Quando você estava lendo e comentando do versículo 18, que o Deus unigênito que está no seio do Pai, você falou dessa intimidade, né, dessa completude que há do Filho no Pai, do Pai no Filho, do Espírito Santo, né, do Pai no Filho. Eu lembrei do texto que a Andressa leu na reunião passada de Provérbios, porque é um texto muito significativo na palavra e ela leu uma porção e mais para frente, lá de Provérbios 8, fala assim, porque ela trouxe esse versículo no contexto de Jesus falando que no princípio ele já era, né, com Deus, e ele era Deus, o Verbo, né? Nesse contexto ela trouxe esse capítulo 8. E daí o versículo 30 fala que o versículo fala assim, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias. Então, confirmando, né, essa verdade ali, o que significa esse estar no seio do Pai, né? É intimidade, é afeição, é plena satisfação de um no outro, né? Exato. E é muito interessante o começo também desse texto, que tem uma palavra aí que para nós é estranha, mas olhando no original é muito linda, porque ela até leu essa palavra. Ela fala assim, no versículo 24, antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Aí tem essa palavra eu nasci aí, que é muito estranha para nós, né? Porque Cristo é eterno, né? E aqui não está falando da encarnação dele, porque está falando antes de haver abismos eu nasci. Então está falando dos tempos eternos. Aí eu fui olhar essa palavra no original lá, e a palavra, vocês podem olhar aí também no Strong, eu até sugiro para olhar. A primeira tradução dessa palavra é dançar. E aí substituindo, né, antes que havia abismos, eu dançava. E daí tem um irmão no começo da história da igreja que ele descreveu a atividade da Trindade, que ele, pensando, meditando na Trindade, ele atribuiu uma palavra que chama pericorese, que era uma dança. Era uma dança circular, que as pessoas ficavam de mão dadas, unidas, e uma dança uma dança na qual havia muita alegria. E ele usa essa palavra, essa dança, para descrever um pouco do que é a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo unidos em harmonia, em plena alegria. E daí esse versículo de Provérbios falando, antes que havia abismos, eu dançava. E eu estou falando isso não só para nos lembrar, né, da perfeição que é Deus, da maravilha que é olhar essa Trindade, contemplar, mas também para nos lembrar que, como o versículo diz, nós temos recebido a sua plenitude graça sobre graça, porque fomos convidados para participar disso, desse relacionamento bendito, né?
que nenhum relacionamento se compara, por melhor que seja, é uma pálida sombra desse relacionamento eterno. E é para isso que ele nos fez, é para isso que ele nos salvou, para participarmos desse relacionamento, né? João fala lá na sua primeira epístola que tudo aquilo que ele estava escrevendo era para que a nossa alegria fosse completa. E antes ele fala que a comunhão que nós temos é com o Pai, no seu Filho. Então essa alegria, essa participação, ela se dá nessa comunhão nossa, nessa participação nessa dança, né? E a dança, uma das coisas que ela faz é expressar também, né? A irmã vai saber muito mais que a gente, né? A dança, ela é capaz de mostrar uma peça toda sem falar uma palavra e todo mundo entender a história e se emocionar. Então, participando dessa dança, dessa comunhão bendita com o Filho, com o Pai, nós testemunhamos da alegria que nós temos nele, que ele é a nossa alegria, que somos satisfeitos com ele. Né? Que maravilha que é isso, né? É isso aí, Mari. É na dança expressa mesmo? Só dando nome aqui, né? Porque falou quem dança aí. A Mari é a nossa dançarina aí, ó. Você tá muda, Mari. A gente não te ouve. Agora sim. Tô aqui pesquisando pericurese já. Já achei várias coisas aqui. Agora vou pesquisar, passar uns 10 minutinhos aqui pesquisando. Obrigada. Você vai fazer um projeto lá de dança lá usando a palavra, é isso? Ué, mas é assim. Aí, Regis, ó. Usando a dança para poder atingir os corações, né? Ó. Ué, Davi, quando ele louvava a Deus, o que ele fazia? Dançava. Não é? Então é isso. Próximo estudo, a gente começa a falar dos discípulos, Natanael, André, Pedro. Isaac, é contigo, meu irmão. Uhum. O Senhor é tão poderoso, né? Antes, o Isaac estava passando louvor aqui e eu estava lendo e orando sobre o nosso estudo. O Senhor veio com Jó, capítulo 28, e ele fala exatamente da sabedoria que o irmão citou, né? Eu gostaria de ler 3 versículos antes da gente louvar o Senhor. Jó, capítulo 28, se você puder abrir, enquanto a gente louva junto e medita. Certamente a prata tem os seus mananciais e o ouro tem um lugar onde se refina. O ferro se tira do pó e da pedra é fundido o cobre. Às trevas ele pôs um termo e examina tudo com perfeição. As pedras que há na escuridão e na sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares que o pé tinha esquecido. Ficando pendentes longe dos homens, vagueiam de um lado para o outro. Da terra nasce o pão e debaixo dela estará revolvida como por fogo. Lugar a cujas pedras são safira e no seu pó há ouro. Caminho que a ave de rapina nunca conheceu, nem olho de abutre viu. Nunca o pisaram os animais ferozes, nem o leão feroz passou por ele. Na pederneira ele pôs a sua mão e transtorna os montes desde as suas raízes. Dos penhascos soltou rios e os seus olhos viram tudo o que há de precioso. Tudo o que há de precioso. Deteve os rios no nascimento e fez sair à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Não conhece o seu valor o homem, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar também diz, nem comigo. Não será dado por ela ouro puro, nem o seu preço será a peso de prata. Não há Deus maior, não há Deus melhor.
Deus tão grande como tu, Senhor, nosso Deus, como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Amém. Amém. É isso aí, pessoal. Bom rever todos vocês, Pedrão, Regis, Isaac, Deixa eu Mari, só, Rô. Demetrios, antes de Ah, dar tchau, fala aí, Pedrão. só dar um recado. A gente estava comentando no início, mas acho que é propício. Queria pedir, vocês teve umas situações aí esse mês, e eu queria estar pedindo oração para vocês. Esse de janeiro foi um mês bem complicado assim para a gente. A gente teve essa situação do Daniel, que foi bem sofrido, e chegando em casa, a Alice pegou um negócio na pele, ficou completamente vermelha, cheio de pintinhas, e corre daqui. No dia que eu cheguei do hospital, da internação com o Daniel, a Alice tem esse negócio na pele, fica toda vermelha, e vai para dermatologista, corre. Enfim, está sendo um mês bem complexo assim para a gente aqui em casa. E juntando tudo isso, alguns já sabem, não sei se todos já sabem, mas a gente decidiu voltar para o Brasil, e estamos já no processo de de volta, né, para o Brasil. Pretendemos estar voltando em abril, algum momento de abril, assim, início, meio de abril, a gente está. E assim, queria estar pedindo oração para vir para a Alemanha. É complexo, sair da Alemanha é mais complexo ainda. Tem muitas coisas para fazer, muitos contratos para cancelar, escola das crianças. Graças a Deus, Deus tem abençoado, já conseguimos resolver muitas coisas no Brasil, já para nossa chegada, escola para as crianças, trabalho, já estamos resolvendo apartamento também. Conseguimos, assim, Deus tem abençoado, mas ainda há um grande caminho para percorrer com pouco tempo. Então, assim, que Deus esteja dando graça para a gente. Cremos que a decisão foi uma decisão muito difícil, envolve muitas coisas, envolve muitas emoções, e amigos, família, os do Brasil, os da Alemanha, que se tornaram família. Mas assim, que Deus, a gente crê, a gente tem certeza que Deus está à frente disso. Nós oramos muito, nós pedimos muito a Deus para que nos desse a direção dessa decisão, e cremos que estamos no caminho certo. Deus tem mostrado isso, respondido nossas orações em relação a isso.
Mas bate aquele medo, né? Apesar de tudo, sempre tem. É uma transição muito complexa, muito grande, envolve muitas coisas até de fato acontecer. E a Alemanha, tudo é muito complexo, e sempre tem aquele medo, e se fizer alguma coisa errada, deixar, enfim. E que Deus tenha misericórdia e conto com a oração dos irmãos para que Deus continue abençoando, dando paz, dando direção. E é isso aí. Amém. Era o que eu queria pedir. Amém, irmão. Você sabe que pode contar com as nossas orações, vai fazer muita falta pra gente, Não vai fazer falta, não. mas a Pode. gente crê que quando ele confirma, ele tem propósito nisso Desculpa, agora eu tenho que falar, deve estar zoando, mas quando eu contei, ele chorou, tá? Ele chorou. isso, dedura mesmo, Pedro, Que dedura nem mesmo. menininho, chorou. Traíra aí, Isaac. Chorou Traíra. e Abandonando o barco. Chorou e ainda vai chorar muito, vocês vão ver. Pô, Então, eu você sou testemunha. brincalhão, mas eu falei com um negócio desse, não brinca não, velho. Pô, não é, cara? Pô, cara, faz isso não, pô. Pedrão, vai fazer falta, hein? Eu quero saber agora, vou ter que levar o Antônio lá no Rio de Janeiro para ver a Alice. Como é que eu vou levar minha nora embora? Acho que o problema tava aí, hein, ô Isaac. Pedrão não gostou, não, tá levando pra longe aí. É melhor cortar na raiz, né? Não? Tô brincando. Mas Deus tem propósito, quando Ele confirma, o propósito é sempre nele, e isso conforta os nossos corações, porque a gente sabe que se vocês estão tendo a resposta positiva do Senhor, tudo que Ele faz é bom, é agradável, é perfeito, e Ele tem propósito para vocês agora lá, e no reino dele, né? E a gente vai continuar sendo família, e tem o online para juntar a gente. Sempre. Vamos orar então, bebê, para a gente encerrar. Vamos orar e agradecer por esse momento e pelo que Deus tem feito na vida do nosso irmão. A gente fica triste, mas também fica feliz, como a Gabi falou. A gente vê que vocês estão tristes porque tem que ir, mas também felizes porque vão chegar ali e já tem uma expectativa grande. E tem um povo de Deus também muito bom lá que a gente teve o privilégio de conhecer, então vocês não estão sozinhos aqui, nunca vão estar, e lá também não, então... Quem sabe um dia o Demetrius não vai atrás de você, ó. Ih, aí, ó. Vamos orar então. Meu leão, deixa quieto. Vamos orar, que é melhor. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos, Pai. Estamos felizes porque estamos na Tua presença. Sentimos a Tua presença em nós, Pai, no nosso meio, falando pela Tua igreja, pelos Teus servos. Vamos tanto te agradecer, Pai, porque sabemos que não somos servos bons, Pai. Somos servos que se afastam de Ti, somos servos que não Te buscam, Pai, mas ainda assim, Tu és fiel, como diz na Tua palavra. Tu estás sempre, ó Pai, conosco, sempre nos conduzindo com a Tua mão forte, nos dando a oportunidade de um relacionamento que é maravilhoso, que é essencial para a nossa vida, Pai, um relacionamento em Cristo Jesus. Então nós só temos a Te agradecer por mais uma noite, por mais esse momento, e em especial, Pai, Te agradecer pela vida, pelo trabalho, pelo companheirismo do irmão Pedro e da sua família. Enquanto, Pai, foi da Tua vontade que eles estivessem aqui conosco na Alemanha, e entendemos agora que Teus planos, Pai, têm os conduzido para um retorno, e nós cremos, porque Tu tem o que é melhor para nós, nós cremos que é a Tua vontade, ela é perfeita e agradável, e com isso nós nos alegramos. Nós Te pedimos que nesses momentos de
dificuldade, Pai, de emoções fortes, de talvez, enfim, medos, Pai, que esses irmãos estejam experimentando a tua paz, estejam experimentando a tua companhia, através de um relacionamento direto contigo, através da tua igreja, de nós que estamos aqui por eles, Pai. Que eles sintam que tu estás à frente, Pai. Assim como tu, ao longo da história, conduziu o teu povo, Pai. Tu ia à frente, tu guardava a retaguarda, que esses nossos irmãos tão amados, eles tenham esse sentimento, essa experiência que tu está conduzindo todas as coisas, Pai. Que eles possam se sentir guardados, protegidos, amados, por nós que somos, Pai, seus servos, somos amigos, Pai. E que a gente possa sustentar nossos irmãos em oração e em tudo aquilo que eles venham precisar. Que o Pedro, a Priscila, a Alice, o Dani, que eles possam, como dissemos, Pai, experimentar a tua presença em cada momento. E que ali, naquele lugar onde eles estiverem, Pai, que eles apreciem, Pai, a plenitude da tua presença no meio da tua família que está ali, que nós conhecemos, que sejam recebidos e sejam também, Pai, luz para aqueles irmãos que estão ali, como eles foram, Pai, e tem sido para nós aqui. Obrigado pela amizade, obrigado pelo companheirismo. Pai, guarda esses irmãos no teu santo nome, no nome de Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Beijo grande, carequinha. Valeu.